Fala aí, meus inconfidentes. Essa foi temática, hein? Hoje é dia de Tiradentes. Vocês fazem favor de estudar história. Tudo bem, meu povo? 30 perguntinhas gostosinhas de vocês aqui para responder. Faça favor de se inscrever, de dar like, de comentar isso daqui. Quem puder deixar o índice também, eu fixo depois do comentário de você. Vamos lá, meu povo. 30 perguntinhas. Começando com o Rick04 Gonçalves. O Barcelona de 2015 foi a melhor versão que você já viu? Não mesmo. O de 2009, de 2011, só para falar os que ganharam Champions, eram mais trabalhados que o time de 2015, que era mais explosivo pelo trio de atacantes que tinha. Mas o melhor time do Barcelona é o de 2011. O de 2009 começa a ter a versão que surpreende muito o mundo pela forma com que jogava. O de 2011 eu acho que é uma versão melhor daquele time. O de 2015 não é um time tanto de meio-campistas, é um time mais de atacantes. Mas como time de futebol, o de 2011 era melhor. Lucas_Tribes, você acha que o Haaland pode bater o recorde do Messi de 91 gols em um ano só? Eu acho que não, mas, cara, se tratando do Haaland é muito difícil. Na semana que vem vai ter Fred e Beckler explicam Haaland, com recordes, trajetória, o que tem que melhorar, onde pode chegar. A média de gols do Messi naquele ano foi de 0,68. A do Haaland está em 0,72 esse ano, por exemplo. A questão é que tem que jogar muitos jogos. Pela seleção naquele ano o Messi fez 12 gols. É difícil o Haaland fazer 12 gols pela Noruega. Então o caminho dele é duro. Mas, vamos ver. Se tratando de Haaland, cara, é muito difícil. Clara Albuquerque. Sei que você acha o Allianz o melhor, mas o pior estádio que já trabalhou na Champions. Olha, eu tô para falar para vocês, o Camp Nou é um dos piores, tá? O Camp Nou é muito difícil de trabalhar, porque para chegar no campo, a gente não pode passar pelo túnel dos jogadores e é o único acesso para o campo. Então, assim, quando a gente chega bem cedo, o túnel ainda tá livre, a gente passa pelo túnel, mas depois tem que subir todas as escadas do Camp Nou, e é um estádio alto, descer de novo pela sala de imprensa todos os degraus até chegar na área de entrevistas. Então, eu acho que o principal é um estádio aberto, então se molha você chove. O principal para a gente trabalhar no estádio é locomoção dentro do estádio, né? Facilidade para chegar nos locais. O Camp Nou tem uma esplanada muito grande, então para chegar no Camp Nou você tem que andar uns 200, 300 metros. Embora eu já conheça os atalhos do Camp Nou, é um estádio difícil. Não digo que é o pior, mas talvez seja mais difícil. O Camp Nou e o Olímpico de Roma são os mais difíceis de trabalhar, dos grandes estádios. Infelizmente. Bom, agora vai reformar a partir do ano que vem. Caso o Barça jogue a Champions, já não vai ser no Camp Nou. E depois de 2 anos pelo menos fora, espero que seja melhor. Eckert Giovan. Recepção e repercussão do vídeo do Madrid sobre o Franco aí na Espanha. Cara, uma galera me perguntou isso no Twitter, aqui no Instagram também. Eu vou ser bastante curto, senão eu precisaria ser muito longo, sabe? Ou teria que explicar a origem do franquismo, de onde que surgiu, como que ele instrumentalizou o futebol, ponto por ponto de coisas, e que é tudo muito complicado, complexo e desperta muitas paixões. É um Lula versus Bolsonaro de 60 anos atrás, de um país que vocês, especialmente, não estão familiarizados, então acho que a interpretação clubística tende a ser muito perigosa. E simplesmente por que eu jogo que vocês não estão acostumados? Porque eu já estou aqui há quase 10 anos, alguma coisa eu já entendi, inclusive que a história é contada de várias formas. Simplesmente a repercussão do vídeo na Espanha é muito ruim, não só do Barcelona, mas de outras partes da Espanha, porque o Barcelona não é o clube do regime. Nunca foi. O Barcelona teve que mudar de nome, teve presidente fuzilado. O torcedor do Barcelona e a sociedade catalã nunca foi a favor do regime do Franco por aqui. Outra coisa é que todo ditador instrumentaliza todo o poder de aglutinação de massas. Então, se o Barcelona é um poder importante de aglutinação de massa, ele tenta transformar o Barcelona em algo muito espanhol durante o período do regime dele. Queria, inclusive, mudar o nome do Barcelona para FC Espanha e não FC Barcelona. O Barça não pode se chamar Futebol Clube Barcelona, tem que chamar Clube de Futebol Barcelona, tem que mudar o escudo, porque tem uma bandeira da Catalunha no escudo. O Barcelona é um clube muito catalanista. Muita gente vê ele como independentista, ele não se posiciona oficialmente como independentista, mas ele é muito catalanista, isso é ponto zero, isso é a primeira coisa do mundo. E no regime do Franco, nada poderia ser catalanista,
porque tudo tinha que ser espanholista. Então o Barcelona jamais seria o clube do regime, jamais. Outra coisa é que o Real Madrid seja ou não seja, porque o Laporta também disse. E o Real Madrid teve beneficiamento em algumas coisas, em outras não. O Barcelona também teve beneficiamento em algumas coisas e outras não. O Atlético de Madrid também, todos tiveram, porque um ditador faz isso, ele tenta instrumentalizar e capitalizar tudo. Mas a repercussão é muito ruim aqui, porque é uma forma muito baixa, tá, de colocar Franco nessa discussão e o regime, de mudar a história e de querer contar uma história que não é verdade, de que o Barcelona era o clube do regime. Isso não faz nenhum sentido. E vou parar por aqui, tá? Porque dependeria de muito estudo e de trazer coisas históricas e fatos aqui e tal, coisa por coisa, que não vou tão longe, porque acho que não é necessário. O Barcelona não é o clube do regime, a sociedade catalã não apoiava o regime, aqui desprezam isso, desprezam essa parte da história. Aqui eles são muito, primeiramente, catalanistas, mesmo os que não são independentistas, e é um absurdo. O vídeo não tem nenhum sentido histórico da forma como foi contado. Ian Santana. Vini Júnior versus Haaland, afunila a disputa para a bola de ouro com essa semi da Champions ou nem? Cara, tem muita pergunta sobre Vini e bola de ouro. Eu acho que a temporada do Vinícius é muito boa, mas ele está atrás do Benzema ainda. Eu entendo que brasileiros tendem a achar que o Vini está à frente do Benzema, mas eu acho que para a comunidade do futebol ele não está. Olha a votação na temporada passada, que recebeu o Benzema e que recebeu o Vinícius. O Vinícius não ficou nem na seleção da temporada. O Vinícius eu acho que não ficou nem entre os 15 primeiros da bola de ouro. Acho que ele vai subir muitas posições esse ano, vai receber muito mais votos, mas eu acho que o sucesso do Real Madrid ainda é muito atrelado ao sucesso do Karim Benzema. Então, pode até ser que o Vini ultrapasse o Benzema, que faça muitos gols na semifinal e na final e que ganhe o prêmio, mas na temporada passada ele fez o gol do título e não foi o bastante. Então, acho que o hype é justificado pelo bom futebol, mas eu acho que realisticamente ele ainda está mais longe do que seu companheiro Karim Benzema de receber o prêmio de melhor do mundo. Matheus Felipe DR. Marcelo, você acha que no vestiário de times da Europa eles rezam? Aqui no Brasil sempre rola. KKKKK. Não é uma pergunta de tanto riso, tipo, acho que você riu aí, Matheus, achando que sua pergunta é meio boba, e ela não é não. Aqui eu acho que eles não fazem a reza coletiva porque existem muitas crenças diferentes. No Brasil, você pode ter alguém que é católico, alguém que é evangélico, alguém que é espírita, mas aqui você tem muita gente que não é cristã. Você tem muito muçulmano, tem gente que não acredita em Deus. Aqui é muito normal que as pessoas não acreditem em Deus. Então, para fazer aquele bolinho que se reze ali, cara, cada um tem o seu Deus, tem gente que não tem fé, né? Não tem fé religiosa, digo. Então, as rezas são individuais. Tem um momento que o pessoal fica ali em oração, fica ali concentrado e faz uma reza individual. A reza coletiva não tem. Eles fazem o bolinho, que aqui na Espanha eles chamam de pinha, que também é abacaxi. Eles fazem aquela pinha ali para falar alguma coisa de motivação de grupo, mas não de reza. A vitória e o fracasso aqui normalmente não estão atrelados a uma vontade divina, né? Afinal de contas, o outro lado também tem fé e é um campeonato de futebol, não é um campeonato de reza. Lusque.17. Acha que sem Militão o Real consegue ao menos atrapalhar as ações do Haaland? Acho sim. E vale um pouco pro que eu tinha dito antes do Vinícius também, assim, que é um jogador muito importante, mas que tem outro que também que é o Benzema. O Militão tá suspenso, não vai jogar o jogo de ida. Cara, se ele não jogar, ele não vai jogar, joga o Rüdiger no lugar dele, que é muito bom zagueiro. A diferença do Militão pro Rüdiger não é tão grande, tão gritante, por exemplo, como no Barcelona, se não jogar o Ronald Araújo e jogar o Eric Garcia, ou jogar o Marcos Alonso, cai demais a diferença de velocidade, por exemplo, para perseguir o Haaland. O Rüdiger é um muito bom zagueiro, quase do nível do Militão. O Militão está numa fase melhor que o Rüdiger. Mas assim, é sem muito drama, tá? Não é... Jogadores insubstituíveis no Real Madrid hoje são Courtois, em primeiro lugar, porque o nível dele pro segundo é muito diferente. Eu diria que Vinícius, mas se o Vinícius não jogar e o Rodrigo jogar pela esquerda, o Rodrigo também é muito bom. E Benzema, porque não tem um outro 9, embora o Rodrigo possa jogar ali também. Mas o Militão é um jogador muito bom, mas que o reserva dele também é muito bom. Então, não é nem consegue ao menos atrapalhar. A defesa do Real Madrid vai funcionar normalmente sem o Militão. Pedro HP 503. Qual o melhor time que você viu jogar? Para mim foi o Bayern do Flick. Pedro, o Bayern do Flick foi muito bom durante um ano. Não durou mais tempo que isso, porque o Flick saiu depois.
Mas assim, não foi um time que mudou nada no futebol, né? Ele fez muitas coisas muito bem, mas, digamos, todas as coisas que já existiam. O Barcelona do Guardiola, por exemplo, mudou o futebol. A partir dali, como se enxergou a bola, como se enxergou os espaços, como se enxergou se defender com a bola, marcar depois que perde a bola, mudou completamente o futebol. O time do Guardiola, para quem não viu lá atrás, time de Arrigo Sacchi no Milan, time de Rinus Michels na Holanda e tal, é o time que mudou o futebol. Então o Bayern do Flick foi um muito bom time de futebol que ganhou os jogos. Não fez mais do que isso, sinceramente, o Bayern do Flick. Tem muito mérito nisso também, tá? Simplesmente ganhar jogos e ganhar campeonato tem muitos méritos, mas o melhor time para mim é um time que influencia uma era, que muda um antes e depois, que faz com que times criem alternativas para parar aquilo, que o futebol vai evoluindo a partir daí. E o Bayern do Flick não foi nada disso. Foi um bom time de futebol, 4-2-3-1, jogadores dentro das suas posições executando muito bem as suas tarefas e ganhando com muitos méritos dos seus rivais. Então, foi um bom time de futebol como sei lá, como outros foram que ganharam muitos títulos aí. O Manchester United de Ferguson alguma temporada, o Real Madrid recentemente ganhou muitas coisas também. Não vejo muita diferença desse bom time do Bayern e de vários e vários outros bons times por aí, a não ser os times que mudaram o futebol. Gui Camarano, 4 italianos nas semis da Champions e Euroleague. É uma mudança na tendência de estilo de jogo? Cara, eu não sei se são 4, Gui, são 5 times. Porque, bom, você está contando só a Europa League, né? Porque tem a Fiorentina na Conference League também. São 42% dos times que estão nas semifinais das competições europeias são italianos. 4 Champions, 4 Europa League, 4 Conference League. São 12 times com 5 italianos, quase metade. Não é uma tendência de mudança de estilo de jogo, porque nem esses times jogam o mesmo estilo de jogo. O que joga Inter, Milan, Fiorentina e Roma são estilos diferentes. Nem para falar que o Napoli, que é o melhor time italiano, porque está disparado na Itália, não chegou por uma casualidade, né? Porque em 2 jogos muito apertados com o Milan, acabou fazendo um gol menos. Mas não é porque é Itália que se joga o mesmo estilo de jogo todo mundo. A Inter joga com 3 zagueiros, o Milan joga normalmente com 2. A Roma tem 3 atacantes e às vezes um 3-4-3. Então é diferente a forma de lidar com a bola, de lidar sem a bola, como que você pressiona o seu rival sem a bola. A Inter, por exemplo, normalmente morde, mas depois se fecha muito com 5-4-1 ou 5-3-2. Enfim, não acho que tenha a ver com o estilo de jogo. Eu acho que o sucesso dos italianos essa temporada tem a ver com a competitividade do futebol no país. O futebol italiano foi muito tempo dominado pela Juventus, os outros times vinham muito abaixo. Nos últimos anos, esses times conseguiram se reforçar bem. Eu acho que não só em nomes, mas também em entender que tipo de jogo jogar, cada um na sua. E a gente tem um campeonato muito equilibrado. O Napoli ganhando esse ano vai ser o 4º campeão em 4 anos. Juventus, Inter, Milan, Napoli. Essa competitividade entre eles fez melhorar a competitividade também fora da Itália. É mais ou menos o que sofre o Paris Saint-Germain, que não compete no seu país, que não tem parâmetros durante o ano e que depois sofre quando vai para a Europa. Então, eu acho que o que é tendência é quanto melhor você competir dentro, mais chance você tem de competir fora. O problema do futebol italiano vai ser segurar seus jogadores. Rafael Leão ganha um salário no Milan, que é um salário de para mim, é o melhor jogador do futebol italiano, do lado do Osimhen essa temporada, que é um salário de um jogador médio de Bayern, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, que é 5 milhões de euros por ano. Então, segurar Rafael Leão, segurar Theo Hernandes, segurar Osimhen, segurar Barella, segurar esses caras vai ser muito difícil para o futebol italiano se manter competitivo. Esse é o próximo passo, economicamente melhorar, para ter ainda melhores jogadores, para ter uma liga ainda mais forte, para ser ainda mais competitivo. Não acho que vai acontecer num curto prazo, tá? Porque economicamente você não melhora uma liga assim, conseguindo contratos aqui e ali rapidamente, não. João Mata. Marcelo, como eu faço para prestar mais atenção no jogo? Por exemplo, nunca sei quem foi mal ou bem, quem falhou ou não. Tem um exercício que você pode fazer, assiste um jogo prestando atenção em alguns jogadores específicos. Escolhe algum jogador em um jogo que você vai ver sem tanta paixão, né? O jogo do seu time, normalmente você quer ver simplesmente se a bola está perto ou não da sua área. Escolhe aí um Chelsea Brighton e vê como está jogando o McAllister.
no Brighton. Onde que ele está pegando na bola, se os passes estão sendo para frente ou não, se ele está procurando mais um jogador, e a partir daí você vai entendendo o jogo. Caramba, o McAllister está sempre buscando o Mitoma, está sempre buscando o Welbeck, passe rasteiro, ou então ele domina de costas e até ele girar a marcação já chegou. Começa reparando em um ou dois jogadores, aí repara no, sei lá, no Enzo Fernandes. Se o Enzo Fernandes é quando a bola chega nele, o Chelsea toca muito de lado e é o Enzo que vai dar passe longo para cá e para lá para ligar os atacantes. E aí você, a partir de um ou dois ou três jogadores em uma partida, tenta escolher os jogadores-chave, né, dos times, você vai entendendo as intenções dos times e a movimentação dos jogadores. E depois você passa de fazer isso com um ou dois jogadores no jogo, a fazer com 3, 4, 5, 6, e aí você começa a expandir mais uma rede de jogadores que você consegue prestar atenção e entender melhor o jogo. E quando você assiste vários jogos de um time, você consegue comparar com os jogos anteriores. E você pode ou ver se eles estão jogando melhor ou pior, ou se eles estão jogando diferente. Então, assiste o jogo com atenção, deixa o celular de lado, não fica mexendo na internet e presta atenção nos jogadores. Como dominam, se dominam de costas, se dão um toque para frente, se dão um toque para trás, se aceleram o jogo, se desaceleram o jogo, como que eles estão se movimentando para receber a bola ou não, se estão se escondendo ou estrategicamente puxando algum jogador para algum lugar do campo e por aí vai. Acho que é uma boa estratégia. Anderson Nem. Os 1 minuto de silêncio nos estádios da Europa são reais? Aquele silêncio absurdo que mostra nas transmissões? São sim. Em alguns lugares tem uns idiotas que gritam durante 1 minuto de silêncio qualquer coisa e tal. Já vi jogo no Camp Nou que alguém gritou Messi para chamar a atenção do Messi, que grita contra o Real Madrid. Teve 1 minuto de silêncio da morte do Cruyff no Camp Nou que foi bem chato, tinha muita gente gritando. Mas normalmente assim, não é canto de torcida, igual a gente fez no Brasil, tem 1 minuto de silêncio e as torcidas estão cantando e tal, não. Todo mundo cala a boca, todo mundo em pé. Quem não fica em pé normalmente do lado, alguém chama atenção porque é uma falta de respeito. Todo mundo em pé, caladinho, com uns idiotas aqui e ali gritando, mas não tem cântico de torcida, aquela pressão que começa quando começa o jogo, não. É bastante respeitoso mesmo. Off Luizinho 17. Marcelo, como faço para perder a timidez e chegar na menina? Off Luizinho 17. Se ela já é uma conhecida sua, vai com papos que você já tem com ela e vai vendo se ela vai te dando brechas. Se ela é uma completa desconhecida, tenta chamar a atenção dela de algum jeito. Faz algum elogio, fala alguma coisa positiva com ela, faz alguma piada que seja de fácil entendimento, porque se ela não entender a piada também fica complicado para você depois, você passa de maluco por ela. Então, arrisca e vai. Toma uns goró antes, tô brincando, talvez. Mas se você não conhece ela, perder a inibição pode ser uma boa mesmo. E arrisca, cara. Se der errado, deu errado. Aí você vai, tenta outra. Mas a timidez é limitador mesmo. Por isso que estar num ambiente controlado é melhor. Se você já controla, sabe alguma coisa, sabe o próximo passo, sabe? Assim, você vai falar alguma coisa, ela vai te responder e a partir daí você faz o quê? Então, assim, tente controlar o ambiente, imaginar a conversa e saber levar a coisa para onde você quer. Levar a conversa para onde você quer e onde você vai se sentir mais confortável. Talvez tenha temas que você seja mais confortável, tenha temas que você saiba conversar mais e mostre interesse pela menina, pergunte coisas dela. É muito bom quando você está conhecendo uma pessoa que quer chegar nela, que você mostre para ela que você está interessado nela. Pedro Menezes 1. Acha que ainda vale o esforço econômico e esportivo para algum clube da Europa trazer o Cristiano Ronaldo? Acho que não. A não ser algum time de Portugal, que acho que seria muito bom para o Cristiano Ronaldo jogar em Portugal de novo, do lado da torcida, de gente que gosta muito dele. Mas eu acho que o tempo dele para os grandes clubes europeus passou, né? Quase 38 anos, acabou de fazer 37, né? 37,5. Já mostrava na última temporada da Europa que era muito difícil conseguir se competir sem ter um time muito ligado a ele, como foi o Manchester United na temporada anterior. Então acho que não vale o esforço. A não ser um time de Portugal pela representatividade que ele tem lá. Felipe F. Souza, _. Fernando Diniz pode ser considerado cruyffista? Não pode. O estilo de jogo dele não é o estilo de jogo que o Cruyff propunha e acreditava. Os dois passam por muitos toques e manter posse de bola, mas o Fernando Diniz não é muito rígido a manter a posição dos jogadores. O que eu acho que às vezes não é a coisa mais correta que ele faz, porque eu acho que de vez em quando desorganiza mais o time dele com o adversário. A intenção do Fernando Diniz aglutinar muitos jogadores perto da bola para que
toques rápidos ali, envolva o rival e que tenha espaço em outra área do campo. E sempre com passes curtos e tal, para que o rival seja envolvido dessa maneira. A questão é que os problemas que eu acho, tem muitas virtudes, né? Quando dá certo, você realmente envolve seu rival, manda a bola para o outro lado, tem mais gente livre e tal. Quando os jogadores não mantêm muito as suas posições, tem um desgaste físico muito grande, então acho que manter o estilo de jogo do Fernando Diniz por muitas partidas a fio é muito difícil pelo desgaste dos jogadores. Exige um nível de concentração também para toda hora estar lendo onde que tem que ir para o espaço. Também é complicado. No jogo do Cruyff é mais isso daqui. Os jogadores estão nas suas posições e eles vão se aproximando e levando a bola dentro das suas posições até o campo de ataque. Então você nunca vai ver o ponta esquerda do Cruyff no meio campo. Ele tem que ficar lá na ponta esquerda esperando a bola chegar. Paradinho não. Faz um movimento para se desmarcar, para puxar um lateral com ele, para dar uma opção de passe. Mas com o Fernando Diniz a gente vê o Arias muitas vezes, que é um ponta, jogando por dentro, um lateral do outro lado. O gol do Marcelo contra o Flamengo é um lateral esquerdo que está lá na direita. Então não é cruyffista. Engie Rodrigo Góes. Fala, Beckler, quais são as novidades sobre o Messi em Barcelona? E tem uma logo depois também, que é do Vitor HF. Qual o clima da cidade com o possível retorno do Messi? Gente, não tem novidades, tá? Não tem novidades. O Barcelona quer, o Barcelona estuda formas de trazer, estuda formas de convencer o Messi economicamente e também de convencer La Liga, que é possível. Mas o Barcelona não sabe nem se vai poder jogar a próxima Champions, ainda tem a questão da UEFA, eu tenho certeza que o Messi vai esperar uma definição disso para tomar a sua decisão. O Barcelona não sabe se La Liga vai permitir, e isso aqui vale para todas as outras perguntas que tenham sobre contratações do Barcelona. O Barcelona ainda tem que resolver 200 milhões de euros de massa salarial para cortar para poder inscrever jogadores. Por quê? Porque a La Liga deixou de aceitar as alavancas que o Barcelona fez como fonte de ingresso de dinheiro. O Barcelona vendeu lá 25% dos seus direitos de televisão por 25 anos. Então pegou aquele bolo de 400 milhões de euros e falou, temos 400 milhões de euros. A La Liga falou, não, você tem que dividir isso daqui por 25 anos. E a La Liga mudou as regras depois, né? Mudou as regras em novembro do ano passado, durante a Copa do Mundo. Aí muita gente dá atenção e tal. Senhor Javier Tebas. Então, todas as contratações do Barcelona, as inscrições de Ronald Araújo e de Gavi vão depender disso. Vão depender desses 200 milhões de euros que o Barcelona tem que cortar da folha salarial. Vender jogadores, renovar jogadores com salário mais baixo, ser criativo. O que se está falando aqui agora em Barcelona é que o Barça quer apresentar para a Liga um plano do que o Messi pode render. Que o Messi chega, atrai patrocinadores, atrai investidores, atrai torcida para o estádio e tal, e que isso vai render ao Barcelona dinheiro suficiente para pagar o salário dele e de outros, que vai aumentar a renda do clube. Eu não sei se La Liga vai aceitar simplesmente um plano de receitas, porque La Liga só aceita receitas que já estão com contratos assinados. Então, a não ser que o Javier Tebas entenda que a volta do Messi é muito importante para a La Liga e que abra exceção e que faça uma vista grossa e que veja diferente, senão é muito difícil. Messi, Gundogan, Bernardo Silva, Inigo Martínez, todas essas que está todo mundo falando, vão ser muito difíceis. Dani Argenta 99. O que foi conversado com Enzo Fernandes na entrevista que não foi pro ar? Para quem não sabe, eu perdi uma entrevista com o Enzo Fernandes porque eu sem querer formatei o cartão da câmera. Não foi uma grande entrevista, tá? O Enzo Fernandes jogou contra muitos clubes brasileiros na época dele de Gimnasia e de River Plate. E logo depois veio para a Europa, Benfica e agora Chelsea. E eu perguntei se esses confrontos, por exemplo, uma das perguntas que eu fiz, se esses confrontos de Champions, que ele já tinha jogado com PSG, com Juventus e agora Dortmund e contra Real Madrid, se tinha alguma coisa que ele jogou contra os brasileiros em Sul-Americana e Libertadores que fez ele enfrentar esses jogos melhor, tá mais preparado para esses jogos e tal. Se ele tem alguma lembrança, se ele tinha alguma lembrança desses confrontos específicos contra brasileiros e tal. Sobre mudanças de técnico do Chelsea também, mudanças de técnicos na verdade dele, né? Porque ele saiu de Marcelo Gallardo, teve o Lionel Scaloni na Argentina, teve o Roger Schmidt depois no Dortmund, teve o Bruno Sartori, teve o Graham Potter e teve o Frank Lampard. Perguntei quantos técnicos ele teve, ele lembrou desses 5 e o que mudava para ele, mas assim, o Enzo é muito tímido ainda nas entrevistas, então não foi uma grande entrevista, porque ele dava respostinhas muito padrões, infelizmente. Acho que os temas eram bons, mas não conseguimos aprofundar muito. Então, perdemos um conteúdo e tal, mas não era um grandíssimo conteúdo, não.
Tem duas aqui do Snor Max MC. Acredita que numa briga entre jornalistas da TNT você seria o campeão? Eu acho que eu teria boas possibilidades. VS é forte e grande, mas eu acho que eu sou mais ágil que o VS, então com uma boa estratégia eu poderia me dar bem. Mas eu também acho que o VS lutou judô e jiu-jitsu, então o VS tem técnica. Bom, teria que acertar o primeiro golpe do VS, para já ter uma vantagem. De resto, a não ser que alguém se transforme com muita raiva, né? Formiga, Quesada, Fred jamais brigaria. Iria mais para uma batalha dialética. Acho que eu ganharia do André, ganharia do Jorge Igor, ganharia do Otávio, ganharia do Ricardinho, do Vitor Lopes, do Fragoso, acho que também, mas com VS. E o Formiga também, eu acho que o Formiga seria muito motivado pela raiva numa briga e seria complicado. Isso só dos que vão ao ar, né? Tô nem falando do pessoal da produção que vocês não conhecem, então perderia a graça nessa briga pra vocês. Seria difícil ganhar do VS numa briga. Teria que estar muito bem preparado. E tem uma outra do Snor Max MC. Qual a sua criatura do folclore brasileiro preferida? Eu acho que é quem se acha burguês por ser classe média e tem medo do comunismo. Augusto Abreu, 8. Ter medo de comunismo? Em 2023, num país completamente aberto ao Brasil, é ir longe demais. É um folclore muito típico brasileiro. Augusto Abreu, 8. Qual o país mais rico culturalmente falando que você já visitou? É uma pergunta muito difícil porque todos os países são ricos em cultura. Rico em cultura para mim não é ter estátuas, museus, obras de arte. Não é só isso, acho que a história, as pessoas, a miscigenação, a mistura, acho que tudo isso faz um país ser muito rico culturalmente. Claro que essa pergunta está selecionada, então eu já pensei nela antes e na resposta também. Eu vou dizer Turquia, fui em Istambul fazer o sorteio da Liga dos Campeões. Passaram 3 impérios por ali, né? Império Bizantino, Império Romano, né? Constantinopla, e depois Império Otomano. Quando o Império Otomano destrói Constantinopla e toma Constantinopla, depois é implementado ali uma sociedade que aceita miscigenação cultural, então tem muçulmanos, tem cristãos, tem ortodoxos, tem de tudo. Eu acho que ter abrigado tantas coisas importantes, ter sido uma cidade tão importante como Constantinopla foi, eu acho que faz da Turquia um lugar com muita história. Eu fui lá, eu estudei bastante antes de ir, até porque algum conteúdo eu acho que poderia necessitar conhecimento histórico, além do que conhecimento histórico é sempre bom. Achei muito difícil, eu me senti burro lá, eu senti que eu não estava aproveitando como eu deveria. Então, tenho vontade de voltar na Turquia para absorver um pouco mais da história e da cultura deles. Mas, repito, Espanha tem uma cultura imensa, fui na África do Sul, nem se fala. O Brasil tem uma cultura magnífica. Cultura não é museu, não é obra de arte, não é estátua. Isso também, mas cultura acho que tem mais a ver com as coisas que aconteceram no lugar. Silva 07. Marcelo, como você imagina que um time pode passar por esse ferrolho do time da Inter? Tem mais alguma pergunta sobre isso também mais pra frente? Deixa eu ver se já é a próxima. Não, ainda não. Então eu vou responder de forma separada. Passar do ferrolho do time da Inter, eu acho que passa por que a Inter não faça um ferrolho. Milan-Inter, por exemplo, eu acho que vai ser um jogo mais aberto, de mais troca de golpes. Então a Inter não vai estar sempre posicionada atrás esperando para te roubar a bola, para avançar com seus atacantes e para te pegar em contra-ataque. Eu acho que é a melhor forma. Porque bater nesse muro e voltar é muito difícil. Então a forma é com que desfaça esse muro. Que a Inter também te ataque, que você faça um jogo franco, um jogo de igual para igual. A questão é que se o Barcelona convidasse a Inter para fazer esse jogo, se o Benfica convidasse a Inter para fazer esse jogo de igual para igual, ela não ia aceitar. Ela não ia atacar, ela não ia passar muitos jogadores da linha da bola, ela não ia se expor muito, então fica muito mais difícil. Contra o Milan, eu acho que a Inter não desce tantos degraus do jogo que ela faz no campeonato italiano normalmente, ela joga mais ou menos no mesmo nível que ela está jogando e não está sendo bom, porque eu acho que ela está fazendo esse jogo bastante mais reativo, melhor do que o jogo normal que ela faz contra times inferiores. Então contra o Milan, que é um jogo muito igualado, acho que vai ter momentos do jogo com a Inter atrás e contra-atacando, momentos do jogo com o Milan atrás e contra-atacando, mas que eles vão alternando esses momentos. Eu acho que é assim que o Milan pode passar, por exemplo. Na outra pergunta que eu vou responder sobre
que fala sobre Real Madrid, ou City contra a Inter, aí eu falo um pouco mais sobre mais características. Davi Pires, dicas para ser disciplinado. Faça porque você tem que fazer e não porque você quer fazer. Disciplina passa por fazer porque precisa e não porque quer. Por exemplo, disciplina para aprender uma língua. Faça a aula da língua o dia que você não quer fazer, mas você tem que fazer. Disciplina para malhar. Vá na academia sem querer. Vá. Então, disciplina é isso, é fazer as coisas. Tem dia que você quer estudar mais do que outros dias, tem dias que você quer malhar mais do que outros dias. Disciplina é ir, vai. Então, quer ser disciplinado? Coloca na sua agenda, tem que fazer isso e faz isso. Lorena Capelari. Oi Marcelo, por que o Real não vai jogar o último jogo no Bernabéu, sendo que o City também não jogou? Porque é sorteio, Lorena. O sorteio definiu os mandos de campo. Então, o sorteio já definiu lá nas oitavas que o Real Madrid jogaria fora os jogos que ele iria decidir. Em quartas e em semifinais, porque a gente teve o sorteio das quartas de final, né? As oitavas de final, quem foi o primeiro colocado da primeira fase jogaria o segundo jogo em casa. Nas quartas de final, quando teve o sorteio, definiram que tinha lá o Real Madrid numa casinha e o Chelsea na outra. Quem passasse daqui dessa casinha faria os jogos em casa. Então, não foi o caso do Real Madrid. Lima Inácio. Como você se sente sabendo que vai ser muito relevante para a próxima geração do jornalismo? Não sinto nada. Porque se ficar pensando nisso, primeiro que eu ia me achar demais. E segundo que não quero mudar meu comportamento. Eu gosto muito de quando eu converso com estudante de jornalismo, quando eu vou em faculdade ter alguma palestra com os alunos e tal, que muitos me vejam assim, fico muito feliz e muito honrado. Até porque muitos que trabalham hoje, que eu até trabalho com eles, foram também assim, inspirações para mim. Mas eu não sinto nada. Sinto simplesmente responsabilidade, né? Que eu tenho que trabalhar bem, pô. Se tem gente me olhando e querendo trabalhar como eu trabalho, me obriga a trabalhar muito bem, porque eu estou fazendo isso por mim e para pessoas que vão vir depois. Então, talvez a única coisa que mude é aumentar a responsabilidade, nível de cobrança, tentar entregar cada vez melhor. George Abotino. Marcelo, você considera fazer um vlog mostrando a sua rotina em um dia de Champions? Não. Porque não dá. Não dá para, com tudo que tem que fazer, ainda fazer um vlog mostrando as coisas que eu estou fazendo. Dia de Champions, nessa rodada, por exemplo, o dia do jogo é mais tranquilo que a prévia, tá? Porque no dia do jogo é só ao vivo. Então você já se preparou, você já estudou e você é chegar lá e falar. A prévia é que você grava, que você tem que posicionar a câmera muito tempo antes, porque as salas de imprensa são cheias, que você depois tem que traduzir, tem que mandar, depende de uma internet boa, tem que fazer VT, tem que preparar boletim, tem que preparar material, enfim, fora os ao vivo, tem melhor futebol do mundo, tem de placa, fora os programas. Então a prévia, por exemplo, de Chelsea e Real Madrid foi uma prévia que começou de tarde. A primeira coisa do dia era entrevista do Chelsea às 3 da tarde. Até teve o treino às 11 da manhã. Mas nesse dia, por exemplo, eu fui para o estádio à 1, saí do estádio depois do melhor futebol do mundo, que acabou às 7, saímos quase 8. Então 7 horas no estádio sem parar. Então, cara, se eu estou preocupado em colocar a câmera, em filmar, em não formatar o cartão de memória quando eu sou burro, se eu estou preocupado com essas coisas, eu não vou conseguir ficar fazendo vlog e tal, não sei o que. Não dá. Tem que estar muito concentrado nas coisas que já tem que fazer. J Victor 10. Opa. Acha que seria melhor para os times sul-americanos mudarem o calendário europeu? Acho. Não vou falar de todos os sul-americanos porque tem muito apertura e clausura ainda na América do Sul, mas o calendário brasileiro, por exemplo, acho que seria muito bom se o campeonato brasileiro começasse em agosto e fosse até maio, e que a gente tivesse entre junho, julho e agosto férias, mercado de transferências, campeonatos estaduais, que os times do interior venham jogando os campeonatos estaduais desde janeiro e que aí em julho, como uma pré-temporada, entrassem os times da primeira divisão, né? Entrasse lá o Corinthians, São Paulo, Santos, enfim, os times de São Paulo, os times do Rio, os times de Minas, entrassem já no mata-mata de campeonatos estaduais para fazerem ali 5 jogos, talvez 6 jogos, sei lá, quarta semifinal, uma coisa assim, com os times do interior que estão jogando, mantendo o calendário, mantendo eles vivos desde janeiro. E que os times
grandes entrassem só depois. Por que eu acho que seria muito bom isso? Porque se você tem um mercado de transferências igual ao da Europa, o seu campeonato não muda no meio, né? O campeonato começa de um jeito, chega no meio do ano, os caras levam, sei lá, Endrick, Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa e acaba com o Palmeiras. Os caras levam o Hulk e o Paulinho do Atlético, vamos imaginar que o Hulk não tem 35 anos, levam o Hulk e o Paulinho do Atlético, muda muito o Atlético. E é normal que isso aconteça com o futebol brasileiro. Então a gente muda o nosso campeonato no meio, por conta disso. Se a gente tivesse férias em junho, pré-temporada em julho, os clubes brasileiros talvez pudessem se inserir em excursões de clubes europeus, vai lá nos Estados Unidos jogar de vez em quando com o Real Madrid, com o Barcelona e tal, que seria muito interessante pra gente, seria muito interessante para conseguir bons contratos de publicidade também, de atração e de televisão também. Eu acho que seria melhor que os clubes brasileiros conseguissem fazer excursões, por exemplo, e ganhassem dinheiro nessa excursão, mais do que eles ganham no estadual. Ah, mas e o time do interior e tal? Cara, o time do interior não pode depender de um jogo por ano com um time grande para sobreviver. Então, a Caldense, em Poços de Caldas, em Minas, não pode ser que ela dependa de jogar uma vez por ano com o Cruzeiro, com o Atlético, com o América, sendo que talvez ela só faça um desses jogos em casa para sobreviver e para salvar o ano daquele time. A gente tem que achar um futebol com que os times do interior consigam mobilizar o interior para que 5 mil pessoas de Poços de Caldas vão no estádio ver a Caldense jogar contra o Democrata, contra o Vila Nova, contra esses clubes do tamanho deles. Então, eu acho que seria bom para ajustar o mercado de transferências e não mudar o nosso campeonato de pernas pro ar no meio dele, para que os times grandes pudessem fazer excursões e ganhar mais dinheiro, mais notabilidade, mais nome, mais marca, mais uma porrada de coisa com os times europeus. Não é todo mundo que vai conseguir jogar contra o Real Madrid. Sei lá, o Flamengo, o Palmeiras conseguem jogar contra o Real Madrid. Mas, cara, talvez o Cruzeiro consiga jogar com o Bayer Leverkusen no amistoso, uma excursão. Talvez o Atlético consiga jogar com o Sevilha. O Bragantino consegue jogar contra o Leipzig, sabe? Então, assim, sair, jogar, fazer jogos em outros locais, acho que seria bom para todo mundo. E acho que os times do interior não ia mudar a vida deles, se isso fosse bem feito, jogar um campeonato estadual sem os grandes na primeira fase. Fora que acaba a Champions em junho, poderia acabar a Libertadores em junho também, e o Mundial de Clubes em dezembro, todo mundo na mesma página. Cansaço, desgaste, temporada, todo mundo jogando na mesma página, não os sul-americanos acabando a temporada, os europeus em meio de temporada, completamente diferente. Olha a pergunta que eu tinha pegado do lado do Chelsea. O encaixe é do João Azanha. O encaixe contra um time pantanoso, gostei do termo, vou usar, como a Inter, é pior para o City do que contra o Real Madrid? Eu te digo que eu estou convencido que para a Inter é melhor jogar contra o City que contra o Real Madrid. Porque a Inter com aqueles 3 zagueiros e uma linha muito baixa, joga muito perto da sua área, não dá espaço para o Haaland correr e ilha o Haaland, né? Ele fica ilhado entre aqueles 3 zagueiros, como ficou, por exemplo, o Lewandowski nos confrontos com o Barcelona. Então, você tem mais chance de tirar a principal arma do adversário do jogo com esse esquema. Então, eu acho que é bom para a Inter. E o Manchester City nessa temporada tem se dado pior contra esses adversários que se fecham muito perto da área. Então, se você pega aí os tropeços do Manchester City de algumas semanas atrás, porque agora não tem tropeçado em ninguém no campeonato inglês, tem sido contra times mais fechados na sua defesa do que contra times que se abrem mais. Quando o time se abre mais, ele marca mais na frente, ele dá mais espaço aqui atrás para o Haaland correr contra os zagueiros, e aí o Haaland é fatal. Contra o Real Madrid, como o Real Madrid tem muitos jogadores de 1 contra 1, tem mais condições de bagunçar essa defesa da Inter. Vinícius, Rodrigo, saída da área do Benzema, deixa esses 3 zagueiros completamente inúteis ali, e ele se une para envolver mais o time da Inter fora da área, chute de fora da área com o Modric, com o Toni Kroos. Então, o Real Madrid é muito pior para a Inter do que o Manchester City, por estilo, não tenho muita dúvida disso. Outra coisa é que dentro de campo, qualquer coisa pode acontecer. L. Mateus 06. Qual o esporte que você mais acompanha ou gosta fora o futebol? Pádel. Outro dia eu fiz um tweet de pádel e eu já vi que está crescendo o número de pessoas que sabem o que é no Brasil. Pádel é muito legal, cara. Quem não sabe, procurem aí. É tipo um jogo de tênis, é um jogo de raquete, sempre se joga em dupla. A diferença é que a raquete não é de corda, então a bola não estilinga, né? Um jogo de tênis, você devolve a bola mais forte do que ela veio pelo papel que a corda faz. É uma raquete mais dura, então a bola perde força. Se joga no espaço menor e tem um blindex atrás, então bateu no vidro, continua em jogo.
Então deixa o jogo mais dinâmico, mais legal de jogar e de assistir também, eu acho. Os deslocamentos físicos, você não precisa tanto do físico para jogar, você precisa mais de técnica. É um esporte bem legal de disputar e de assistir também. Gosto muito. Essa daqui é a última, 40 minutos. Ó, bateu 40 agora mesmo. Que é a do PL Barbosa Guedes. Como superar um término. E aqui já vai ficar aquela dica, né? Vou até tomar uma água antes. Superar término. PL Barbosa, tô vendo que você tem cara de novinho. Cá entre nós, você vai superar. De um jeito ou de outro. Vai superar, cara. Eu tenho certeza que, assim, nessa idade, dificilmente alguém acha o amor da vida. Porque vocês não conheceram muita coisa ainda. Vocês não conheceram muitos amores pra saber que aquele ali era o da vida. Às vezes é medo de não conseguir, é costume, é carência. Então, assim, você vai superar. Você tem algumas formas de superar. Uma é simplesmente esperar o tempo passar. O tempo vai passar e você vai superar. Acredite em mim. Eu também já terminei um namoro quando eu era mais novo. Foi chato na época. E depois eu falei, pô, que bom que passou. Então, assim, o tempo vai fazer. Você pode sentar, chorar e esperar. Ou você pode aproveitar que é sexta-feira, PL Barbosa Guedes, e acelerar o tempo. Não tem nada melhor do que você acelerar o tempo. Sabe quando assim você sai, você toma uma cervejinha, você fala uma cervejinha, duas cervejinhas. Na terceira você fala, meu irmãozinho, são 2h30. São 2h36 da manhã. Você vai no banheiro da balada, você joga água no rosto, olha pro espelho e fala, meu irmão, eu tô muito louco. Isso se chama acelerar o tempo. Acelera o tempo, dá aquele vá pra dar uma superada no término. E aí quando você for ver amanhã, essa acelerada no tempo vai te pagar um preço. Primeiro, você vai estar de ressaca. Você vai estar sem namorada. Muito provavelmente, não sei o que você vai ter conseguido arrumar durante a noite para compensar a ressaca e a falta de namorada, mas você vai pensar, ontem eu fui feliz demais, hoje eu tô triste, hoje eu tô triste, hoje eu não consigo sair da cama, hoje eu não consigo sair da cama, mas ontem eu me diverti. Então faz isso, cara, acelera o tempo. Deixa o tempo fazer o papel dele, sinceramente, falando sério, o tempo vai fazer o papel dele e você vai melhorar. Mas se quiser dar uma acelerada e ver que você pode ser feliz sem uma pessoa, você pode ser feliz sozinho, você simplesmente, você não depende de alguém para ser feliz, cara. Então vá e prove para todo mundo que você não precisa de ninguém para ser feliz. Tome muitos tocos, não pegue ninguém na balada e prove, eu não preciso de ninguém. Todo mundo tá me rejeitando e ainda assim eu sou uma pessoa feliz. Ninguém quer me pegar. Talvez seja desagradável, talvez não seja tão bonito como minha mãe diz. E eu não preciso, ainda assim eu sou feliz. Não sei se vocês estão escutando, tem um cachorro latindo porque ele está concordando com tudo isso. Então, PL Barbosa Guedes, vá aproveitar. Perca o juízo nesse final de semana. Já perdeu a namorada mesmo, ou o namorado? Perca o juízo também. Aproveite o final de semana e depois você me fala se valeu a pena ou não. Se não tiver valido a pena, porque o tempo não passou o suficiente ainda. Beijo pra vocês, meu povo. Bom final de semana, bom feriado. Lembrando, hoje é dia de Tiradentes. Não é dia de tira o copo, não é dia de tira a garrafa, é dia simplesmente de Tiradentes. Então, você se envolver numa desinteligência, você cair e tirar dente, é simplesmente uma ode ao dia de hoje. Beijo pra vocês, faça favor de ter juízo, ou não, definitivamente não, e curte isso aqui. Beijo, gente, tchau.